Será que o Gui vai voltar também? Falta ele e a Karine. Estava presente. Vou aguardar um minutinho. Se eles não voltarem, eu, como tá gravando, a gente já vai adiantando também. Bom, a nossa próxima pauta, que tem a ver com a anterior, são a efetivação dos programas, que foi o que a Dani cobrou lá no grupo. Eu mandei de novo os programas, que é um desenho de como pretende ser distribuído, investido o, os recursos, mas o programa ele não tem uma ainda, o apresentado pela Secult, uma previsão orçamentária, por exemplo, para cada item do programa. Então, isso é um desenho de um. Lembrando que assim, as metas do Plano Municipal de Cultura é um destino, né? É tipo assim, é onde a gente tem que chegar. O Conselho cobrou a elaboração desses programas de cultura, que são os meios para se alcançar aquele destino que está descrito na lei. Então, os editais acontecem todos os anos sem essa questão que a gente fala da intencionalidade, de ter um edital específico recortado para cada uma das áreas, etc. e tal. A Secult está tentando avançar nessa pauta. O último resultado foi a elaboração desses programas com a consultoria da Thaís, da empresa dela lá, Murimba, né? Acredito que seja o nome, Murimba Cultural, mas posso estar falando o nome errado, talvez esteja enganado, enfim, mas a Thaís Costa. E aí criaram esse que é o nosso segundo manual. Então, se a nossa Bíblia é o Sistema Municipal de Cultura e dentro dele o Plano Municipal de Cultura, agora a gente tem um outro documento que orienta os investimentos, que é bom a gente estar por dentro. Mandei lá no grupo. A Secult não vai conseguir efetivar sozinho, não plenamente. Então, assim, a gente, enquanto setor, olhando para aqueles programas, a gente tem que olhar, beleza, o nosso calendário com as nossas demandas encaixam aqui, aqui, ali, é, e esse desenho atende a gente ou não atende a gente. É um caminho que ainda está sendo aberto e está sendo trilhado. Mas para a gente já pensar tendo mais essa referência além do Plano Municipal de Cultura e do sistema. E as demandas dos artistas e dos grupos, né? Que é esse momento mesmo de escuta para levar as pautas para a próxima reunião. Então vou abrir aí a palavra para quem quiser falar sobre esses dois tópicos, que são as nossas últimas pautas desse dia de hoje. Vou passar a palavra para a Dani, que está com a mão levantada. Bom, sobre os programas, a questão que fica para mim é assim: eles foram apresentados na conferência, tem o PDF rolando, a gente pode acessar a qualquer momento, mas as informações ainda elas não estão muito aproximadas da gente. A gente não sabe direito como isso vai acontecer, nem na questão de datas e de cronograma disso, e também na questão orçamentária, né? Que, como o Valber disse, não existe essa, esse planejamento, né? Pelo menos ele não está acessível para a gente ou ele realmente não existe. Então,
Eu entendo que os programas foram elaborados, até onde eu pude acompanhar e me informar sobre, parecem bem feitos, bem estruturados, parecem que resolvem ou minimizam alguns problemas que temos em relação aos editais, mas a gente precisa discutir isso, né? Até porque ele foi apresentado na conferência, ele foi apresentado apenas, né? Não houve nenhum tipo de discussão ou de reflexão sobre isso. E acho que, né, de novo, como estamos todos desarticulados, a gente está boiando bastante nesse sentido. E foi dito também em conferência, foi dito também em outras reuniões, que haveria espaço para discussão dos programas. Então, eu acho que a gente teria que ter um momento para refletir sobre isso, porque eu não vejo, sinceramente, isso acontecendo na prática, né? No nosso dia a dia, eu não vejo isso ainda como possível. Então, fica esse lugar nebuloso de entendimento. Sobre o programa é essa questão. O outro ponto de demanda é que a companhia, né, sugeriu, apresentou um documento sobre a capacitação, né, da classe, dos conselheiros e conselheiras. A Secult sinalizou como positivo, o Conselho também sinalizou, mas nós não temos também uma data, nem um cronograma para que isso ocorra. Então, já por 2 vezes foi sinalizado para a gente que isso vai acontecer, mas também não temos nenhum tipo de cronograma sobre isso, nem de que forma, né? Essa é uma demanda da companhia mesmo, a gente ter uma resposta mais efetiva sobre isso. E também, como eu coloquei lá no grupo, também foi falado que haveria um espaço para discussão das pautas da conferência. Também de ver se a gente consegue ter esse momento, porque foi discutido a importância disso, as pautas que surgem da conferência são bastante amplas, né, e profundas também, porque a gente divide lá por setor, e aí consegue contemplar assuntos que geralmente não conseguimos discutir, porque a gente fica girando em torno de pagamento. Então, seria muito importante que dessemos andamento nas pautas levantadas na conferência. É isso. Boa, valeu, Dani. Mais alguém sobre esses tópicos, programas e demandas? Vou comentar, se não, ninguém tiver, vou comentar o que a Dani disse sobre essa questão do espaço para discutir a conferência. Eu acho, e para discutir os programas também, eu acho que a gente estava falando aqui da dificuldade de mobilizar, né, a galera e de realizar esses espaços de estudo e de debate, etc. e tal. Óbvio que o conselho, por exemplo, pode chamar uma reunião ordinária, extraordinária, aliás, para discutir isso, por exemplo. Um desses 2 tópicos. Esse é um caminho. Mas eu tenho a sensação que esse caminho demanda mobilizar a classe inteira. E talvez talvez por isso seja tão difícil de acontecer e por competência também por parte do poder público de contratar alguém, realizar, etc e tal. Mas pensando no na nossa sardinha, na nossa brasa, para a gente conseguir avançar, principalmente os pontos que nos interessam, talvez valha a pena a gente tentar setorizar os debates. No sentido de, por exemplo, tentar chamar uma reunião, nesse caso extraordinária, da Câmara Setorial, ou uma reunião mesmo dos artistas do teatro, para olhar para os programas e pensar em quais ações a gente
enxerga que são possíveis de realizar dentro daquilo que a Secult está propondo. Porque é óbvio, né, que isso não diminui a necessidade de ter um espaço amplo de debate, permanente, etc. e tal. E que eu acho que esse espaço, a universidade é um espaço excelente para isso, assim, né? A gente já fala disso. Ter gente pesquisando como aprimorar essa política pública, ter gente pesquisando como aprimorar outros pontos e tudo mais. É, mas a nível de. Pensando no setor teatral, talvez a gente setorizando e tentando avançar com as nossas com as nossas pautas, por exemplo, a questão de que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Todas as quadras da cidade sendo reformada e não tem um espaço de cultura sendo inaugurado, sabe? E a gente precisando de um espaço público para ensaio, para apresentação mesmo assim. Enfim, é, resumindo, eu acho, já anotei aqui para levar essa cobrança para a Secult de criar esses espaços, mas acho que mesmo que com uma participação reduzida, talvez seja estratégico a gente pensar também num caminho semelhante a esse, que seja paralelamente e setorizado. Tipo, pensando o plano a partir da ótica do teatro. Quais ou se a gente entender, não faz sentido, é melhor mesmo a gente engajar todo mundo, porque a pauta ganha mais força, tem isso também. Mas ter alguém que puxa a pauta vai sempre fazer a diferença. O conselho esses tempos está muito batendo na tecla dessa coisa do pagamento, que já faz tempo que a gente bate nessa tecla. E aí fica um pouco monocórdia, assim. E então vou cobrar a Secult de realizar essa ação formativa na próxima reunião semana que vem. Mas fica aí a ideia da gente pensar também em outras alternativas paralelas que estão ao nosso alcance. Não é tudo que está ao nosso alcance, mas se tiver alguma coisa que seja viável da gente adiantar para puxar a pauta, talvez seja um caminho. Mas se bem que esse abacaxi é da Secult, né, mano? É só pagar gente, trazer gente pra fazer e realizar. Vou levar pra próxima reunião. Mais alguma coisa sobre as demandas e sobre os programas? Anoto só para vocês estarem cientes desses pontos, né? A reclamação dos programas que existe, mas ao mesmo tempo não existe, né? Porque não está pondo em prática. Cobrar o espaço para discutir, né, os programas, a formação dos conselheiros, que já foi uma cobrança da Cianos, espaço para discutir a conferência, a questão do calendário que a gente falou no início, a questão de como cobrar a Secult, que talvez a resposta seja agora com o regimento interno e as votações do conselho, e a questão que o Fagner trouxe do aprovar mais do que pode o ISSQN. Essa questão eu acho que já foi levantada na primeira reunião, se eu não estiver enganado, do conselho desse ano. E eu acho que já tem uma resposta pública lá do secretário, mas de todo modo, eu posso perguntar de novo, não custa. Dessas duas pautas de demandas gerais, são esses os pontos que eu anotei até agora. Quem quiser falar, tá aberta a roda aí para falar.
Bom, não havendo mais nada, acho que podemos encerrar. Só aproveitando que está gravado, dizendo, né? Essa é uma reunião da Câmara Setorial do Teatro, que acontece todos os meses. Esse ano essa é a primeira, os 2 primeiros meses teve essa ausência. O, o grupo de WhatsApp está aberto para quem quiser acessar. É só procurar no Instagram Cast Poços, Câmara Setorial do Teatro de Poços. Lá no Instagram tem o link para entrar no grupo. As discussões do setor têm acontecido nesse grupo, nas reuniões mensais, e mensalmente tem a reunião do conselho para que essas demandas sejam levadas até lá. Como eu disse, esses são os espaços oficiais, vamos dizer assim, de discussão que dizem respeito ao Sistema Municipal de Cultura, ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, e as câmaras setoriais. Só que o Conselho, ele, como eu disse antes, ele não alcança alguns lugares, algumas instâncias. O Conselho é um instrumento de participação da sociedade civil no Sistema Municipal de Cultura. Então, assim, essas movimentações que já vêm acontecendo na cidade, de coletivos e de grupos, e da sociedade civil se organizar e escrever ofício, mandar pedido de informação, são outros instrumentos também que a gente percebe que ajudam a pressionar as pautas a avançarem. Então, agradeço muito a presença de todos vocês aqui hoje, para deixar registrado na pauta Dani Vilas Boas, né, que é a pauta virtual, que é essa gravação, né? Dani Vilas Boas, Juliana de Almeida, Fagner Andrade, Rose de Paroles, Karine Michelucci, Valber Rodrigues, que sou eu, estivemos presentes hoje, além do Gui Guerriero, que já saiu, e da Cia Côncius Dementia, que também esteve presente durante o período da reunião. No Instagram do cast, eu lancei um primeiro vídeo falando sobre o Sistema Municipal de Cultura, e eu devo lançar, vou tentar gravar o mais rápido possível, para lançar outros falando de tópicos específicos, como por exemplo, o Conselho Municipal de Políticas Culturais explicando como funcionam essas reuniões e esses espaços. E aí, assim, essa é uma tentativa da Câmara Setorial do Teatro contribuir com o avanço das pautas. Como está nítido para todo mundo, a gente está desarticulado, o setor cultural. Não é de hoje, faz tempo. Mas quanto mais a gente tiver articulado, mais as pautas vão chegar. É o que eu falei no início. Esse é o espaço da discussão. Os grupos, os artistas vão vir trazer as pautas e daqui as pautas vão para o Conselho Municipal de Cultura. Esse é o caminho natural das coisas. Óbvio que os grupos podem cobrar a Secult e os gestores públicos por meios próprios também, mas a nível de lei, esse é o caminho que o Sistema Nacional de Cultura, que agora foi sancionado, sugere. Na nossa cidade, eu vou confirmar a informação, mas acredito que no Conselho Estadual o Marcelo está como suplente na Câmara Setorial de Artes Visuais, eu acredito. E na próxima reunião do Conselho, que vai ser em breve, além dessas pautas que a gente levantou, a gente vai falar da Conferência Nacional de Cultura que aconteceu agora, e o Gustavo teve lá, o Marcelo também teve lá. Então avisem os, os grupos, os amigos, e é isso, gente. Tá aberta a palavra aí para quem quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar.
Obrigado. Boa noite. Hasta la vista, baby. Muito obrigado, muito obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Até a próxima. Boas noites. Buenas noites. Boa noite, gente. Valeu demais a presença, tá? Eu vou tentar juntar os vídeos e já subir o mais rápido possível para o canal da Câmara Setorial. Passo o link lá no grupo. Se tiver alguma coisa que eu consiga fazer para te ajudar também, Valber, pode contar, tá bom? Tá bom. Eu também. Obrigado, gente. Tamo junto. Tá bom? Tamo junto.